Oi, gente, tô de volta. Nós vamos falar sobre dois temas aqui da filosofia, do comecinho da filosofia, tá? Então, a gente vai falar do mito ao logos e os pré-socráticos. São dois temas da filosofia grega antiga. Do mito ao logos, o que a gente tinha antes da filosofia, no que as pessoas acreditavam, e aí como elas passam a ter um conhecimento mais sistematizado, mais lógico, mais através de estudo, de observação, mais calcado na realidade. E depois os pré-socráticos, que foram os primeiros a ter esse conhecimento, tá bom? Eu vou dividir em 3 aulas, tá? 3 vídeos. Então, primeiro a gente vai falar do mito ao logos, eu vou ter que dar uma passeada pelo mito pra vocês entenderem. Depois a gente vai falar dos pré-socráticos. E por último a gente vai ter um vídeo só de exercícios de vestibular, resolvendo eles do mesmo jeito que eu fiz lá no nivelamento, mostrando pra vocês, comentando essa resolução, tá bom? A gente ainda tá com aqueles PowerPoint super que eu fiz lá no comecinho, quando eu nem sabia mexer ainda, mas vai servir porque a gente precisa, o tempo urge, então é isso aí, bora lá. Vamos lá. Os primórdios da filosofia grega, do mito ao logos. Então, nós vamos começar com o pensamento mítico. Ele vai surgir, ele vai vigorar até o surgimento da filosofia no século 7 a.C., tá? Onde que elas surgem? Nas colônias gregas. Volta aqui pra mim pra eu explicar, que nem eu expliquei pra vocês naquele vídeo do nivelamento. Vão ser poupados os meus desenhos horrorosos, então vamos para as mímicas pagadoras de mico. Aqui está a Grécia, aqui tem as colônias, tá? É aqui que vai surgir a filosofia, só depois ela vai para Atenas, tá bom? Então, a gente vai entender um pouquinho melhor o que são essas colônias gregas quando a gente for falar dos pré-socráticos, tá? Continuando, temos aqui a palavra filosofia. Filos, amor por... gostar de, amizade por, e sofia, sabedoria. Então, o amor pela sabedoria é a filosofia. A gente vai entender um pouquinho quando a gente falar de Pitágoras, por que veio esse nome. E antes da filosofia a gente tinha o pensamento mítico, que era um pensamento calcado nas divindades e nas crenças, tá? Então vamos entender um pouquinho o que é mito? Vamos lá. O meio do indivíduo se relacionar com o sobrenatural. Ele é impregnado dos nossos desejos de manter longe de nós a insegurança, os temores, a angústia, né? Então, as divindades vão fazer com que nós não tenhamos esses sentimentos. E onde que surgem esses sentimentos? Quando a gente está diante do perigo, da morte ou do desconhecido. Estamos vivendo isso agora. Essa insegurança, esse medo, essa angústia do que virá, o que vai ser do nosso futuro, diante desse desconhecido que nós estamos enfrentando. Tá bom? Então vamos lá. Como é que os mitos se sustentam? Eles se sustentam nas crenças em forças superiores. Então eu vou acreditar em algo que vai me proteger e também vou acreditar que algo pode me ameaçar. Se eu fizer tudo certinho, eu vou ser recompensada por determinada divindade. Se eu errar, eu vou ser castigada por determinada divindade, tá? Como é que se transmite essa crença, essa tradição? De forma oral. Então a gente tinha nas praças públicas os aedos e os rapsodos, tá? Que eram contadores de história e poetas, né? Cantores, que faziam trovas contando as histórias deles de forma rimada para que fixasse mais na cabeça das pessoas. Já eu falo um pouquinho mais sobre isso. Quem são os dois mais importantes? Homero vai escrever Ilíada e Odisseia, tá? A Ilíada narra toda a guerra de Troia, que vocês já devem ter visto em filmes, e a Odisseia vai narrar o retorno de Odisseu, ou Ulisses, né, que é o nome dele também, Odisseu ou Ulisses, para Ítaca. O que acontece com Odisseu? Ele, após acabar a guerra de Troia, ele vai chegar e vai falar para Poseidon, ó, nós vencemos, a gente é top. E Poseidon vai falar, vocês venceram, eu não ajudei em nada, vocês são top. Então vamos ver quanto tempo você vai demorar para chegar em casa, seu comédia. Vai ficar no mar, vai enfrentar um monte de obstáculo, sua mulher vai ficar lá à mercê dos homens que querem se casar com ela porque acham que você morreu. É isso aí, vai pagar pela sua língua. Então
A Odisseia narra esse retorno a Ítaca de Ulisses. Hesíodo vai compor e contar a Teogonia, que são as origens do mundo e dos deuses e a sua genealogia, o estudo dos genes, o estudo de onde ele veio, qual a sua origem, a árvore genealógica dos deuses e aí de tudo que há no mundo. Então vou explicar um pouquinho para vocês sobre esses dois temas, tá? Então primeiro assim, quando a gente fala de transmissão oral, é estranho porque, professor, é um livro enorme, como que pode ter sido transmitido oralmente? Para pensar como você aprendeu a tirar o pau no gato. Ou como você aprendeu as músicas, acho que a Peppa Pig não tem música, as músicas da Galinha Pintadinha. Você não lia a letra que aparecia no vídeo. Mas de tanto se repetir, isso fica na mente, impregna, nunca mais você esquece. Então músicas de quando eu era criança estão na minha mente até hoje, eu nunca parei para ler a letra. Inclusive a gente canta muitas vezes errado, né? Dona Chica admirou-se. Muitas vezes eu cantei Dona Chica admirou. Não fazia a menor ideia do que era, mas parecia que tinha a ver. Muito bem. Da mesma forma, eles repetiam diversas vezes a mesma história ou a mesma trova, tocando um instrumento de corda ou uma lira, e eles repetiam, e as pessoas foram gravando e foram passando de geração a geração, como é passado o Atirei o Pau no Gato, o Alecrim Dourado, o Nana Neném, de geração em geração, até que um dia alguém escreveu. Então hoje chega para nós nos livros em prosa, mas a origem deles é em verso. Então nem Homero nem Hesíodo escreveram nada. Homero inclusive era cego, né? Mas chega para nós, tá bom? E aí vamos falar um pouquinho da teogonia. O que é teogonia? Então Teo é Deus. Toda vez que vocês ouvirem esse termo, Teo, então teocentrismo, teogonia, teologia, o estudo de Deus, o Deus no centro. E gonia, gente, é origem. Então é muito importante, porque daqui a pouquinho, quando a gente estudar os pré-socráticos, eu devo voltar a esse termo, na cosmogonia, tá? Mas vamos aqui na teogonia, a origem dos deuses. Para vocês nunca mais esquecerem o que é agonia, gravem o seguinte: quando a gente tá com aquela dorzinha no peito, a gente não sabe explicar, e alguém pergunta, por que você tá com essa cara? Por que você tá triste assim? Eu tô com uma agonia. A é não e gonia é origem. É uma dor sem origem, eu não sei explicar o que eu estou sentindo, mas eu tô sentindo alguma coisa. Dor sem origem. Então gonia é origem. Quando Hesíodo vai explicar a origem dos deuses, automaticamente ele já vai colocar cada deus no seu lugar do que compõe o universo. E aí ele explica a origem do universo. Ok? A gente vai ver isso já já. Então vamos ver aqui um trechinho da Teogonia, tá? Explicada. De acordo com o poema Teogonia de Hesíodo, escrito por volta de 8 a.C., século 8, a primeira divindade teria sido o caos, o abismo, o vazio indeterminado, o ilimitado. Mas logo apareceram Gaia, a terra, Tártaro, o mundo subterrâneo de terras profundas, e Eros, o amor. De cada uma dessas divindades vieram outras, e da união entre elas nasceram outras mais, conformando assim várias estirpes de deuses e deusas, heróis e heroínas e outras entidades. Então aqui já dá pra gente entender qual que era a ideia do Hesíodo, né? Vão se formando. Por que eu preciso do Eros? Porque eu preciso que essas unidades se encontrem e deem origem a outras divindades e outras unidades, outros elementos que a gente encontra, né? Então aí tem a terra, tem o Tártaro, outros vieram. Importante também quando ele fala do caos. Primeiro não existia nada, né? Era o abismo infinito. Então quando a gente ouve a palavra caos, o conceito que a gente tem é de bagunça. Tá tudo um caos. Mas na verdade o caos, dentro da filosofia, ele é a ausência de. Então quando a sua mãe falar assim pra você, seu quarto está um caos, meu quarto está com a ausência de ordem, mãe. A senhora tem toda a razão. Não é que tá bagunçado, falta alguma coisa, tá um caos porque tem uma ausência de ordem. A gente está vivendo um caos, porque há uma ausência de conhecimento do que estamos vivendo. Tá bom? Então fica aí essas dicas de conceito para vocês. Vamos lá, continuando. A mitologia grega. Os gregos cultuavam uma série de deuses com características antropomórficas.
Deixa eu explicar o significado desta palavrinha antropomórficas aqui para vocês. Vamos lá. Toda vez que a gente tiver tel, como eu falei, a gente tem Deus. Quando a gente tem antropo, é homem. Então, antropomórficas. Morfar, lembra do Power Rangers? Transformar, tá? Hora de morfar, hora dele se transformar. Então, são características que transformam os deuses em humanos. Então, eles têm os mesmos traços humanos e, além disso, os mesmos defeitos que nós temos. Eles têm ciúme, eles têm raiva, eles são egoístas e qualidades que nós temos, mas muito mais exaltadas para eles, tá? Prosseguindo. Então, alguns deuses aqui citados. Zeus, que é o deus dos deuses, né? Hades, o deus do submundo. Poseidon dos mares. E Atenas, eu confundi no outro vídeo Atena com Atenas e confundi aqui de novo para ser justa. Atenas, a nossa deusa da sabedoria, da guerra, que dá o nome à cidade-estado de Atenas. Também temos alguns heróis e semideuses, né? Então aqui eu citei 2, Hércules, Perseu, os mais conhecidinhos. E a mitologia ela pode ser categorizada, conceitualizada como um conjunto de lendas e crenças que de modo simbólico fornecem explicações para a realidade universal. Então eu tenho uma realidade, eu não sei explicar, vou usar um exemplo que eu já usei na outra aula com vocês, no nivelamento. Quando você pergunta para sua mãe por que está chovendo e ela não te dá uma explicação científica do ciclo da água, ela fala que Deus está lavando o céu, São Pedro está arrastando os móveis, por isso troveja. Isso é uma explicação da realidade através de um simbolismo, de uma crença, tá bom? Vamos prosseguir. Eu trouxe aqui para vocês, para a gente entender um pouquinho como o mito influenciava a civilização grega, o mito de Édipo. O mito de Édipo ele é utilizado pelo Sófocles, tá, para fazer uma reflexão sobre a culpa e a responsabilidade que as pessoas tinham quando elas quebravam normas ou enfrentavam tabus, tá bom? Então agora é o momento de contação de histórias, vamos lá. Existe um rei chamado Laio. Ele era o rei de Tebas. E Laio vai me fugiu o nome. Alguém que fala em nome do oráculo, lembrei. Vai num oráculo perguntar sobre a vida dele, né? Ó, quero ter filhos, quero deixar o meu reinado para alguém. Muito bem. E esse oráculo vai falar para ele: não tenha filhos. Os deuses não permitem que você tenha filhos. Porque se você tiver filhos, o seu filho vai matar você e vai copular, né, fazer amor, ter relações sexuais com a sua esposa, com a própria mãe. Ele saiu de lá indignado, mas resolveu desafiar os deuses e teve um filho. Quando o filho nasceu, ele ficou muito arrependido. Então ele foi próximo a uma árvore onde passava um rio e pendurou o filho de cabeça para baixo, bebezinho ainda, prendendo os pés dele na árvore, e ali deixou a criança para morrer e foi embora. Por isso o nome Édipo significa um edema, né, machucado nos pés, no tornozelo. Daí vem o nome Édipo. Muito bem. Alguém achou essa criança e levou para um outro reino, para uma outra cidade, onde ela foi criada e virou um príncipe lá. Quando atingiu a idade adulta, Édipo foi procurar um oráculo para saber sobre a vida dele. E o oráculo disse para ele: você irá matar o seu pai e ter relações sexuais com a sua mãe. Muito bem. Ele ficou horrorizado e para que isso não acontecesse, ele foi embora. Indo embora, ele foi por um caminho em direção a Tebas. No meio do caminho, ele encontra com Laio. Um não conhecia o outro. Laio, sempre muito arrogante, pede passagem porque ele é um rei. E Édipo fala: eu sou um príncipe, não vou lhe dar passagem. Eu estava aqui primeiro, eu passo primeiro. Muito bem. Na briga entre os dois, Édipo acaba matando Laio. Cumpriu-se a profecia, o princípio da profecia. Antes de chegar em Tebas, Tebas estava sendo aterrorizada por uma esfinge. Então todos que tentavam entrar ou sair de lá tinham que passar por essa esfinge e acabavam mortos, tá? E aí essa esfinge, ela vai decretar, dar um desafio para o Édipo poder entrar em Tebas. Então ela fala para ele: eu vou te dar um desafio, se você decifrar o desafio, você tá livre, se você não decifrar, eu te devoro. Então decifra-me ou devoro-te. E o desafio era: qual é o animal
que na infância, que de manhã anda com, já estraguei o desafio, mas vamos lá. Qual é o animal que de manhã anda com 4 patas, à tarde anda com 2 patas e à noite anda com 3 patas? Pensou um pouquinho e decifrou. É o homem, porque na infância, no amanhecer de sua vida, na infância, ele engatinha. Ao entardecer de sua vida, que é a vida adulta, ele anda sobre 2 pés, e no final da sua vida, no anoitecer de sua vida, ele anda com 2 pés apoiado por uma bengala na velhice. Decifrou, ficou livre, e a esfinge, não suportando ter sido decifrada, se matou. E aí ele liberou Tebas, né? Todo mundo comemorou, todo mundo ficou feliz, e fez com que ele fosse o novo rei de Tebas. Nosso rei morreu, ele foi o nosso herói, vamos consagrar Édipo nosso rei. Muito bem, o que faz o rei? Casa com uma rainha. Então ele casa com Jocasta, rainha, viúva de Laio e sua mãe. E aí começa a ter uma série de pestes invadem Tebas. Ele vai ao oráculo e tenta salvar o seu reino. Ele pergunta: o que está acontecendo? O que eu fiz de errado, né? E o oráculo fala: você matou seu pai e dormiu com a sua mãe. Como assim? Eu saí do meu reino? Não. Esse é o seu devido reino. Você nasce aqui. Não suportando, ele se isola numa ilha. Nessa ilha ele vai furar os olhos, porque ele não quer mais enxergar a realidade. E qual é a moral da história? Não desafie os deuses. É isso que eles falam desde o princípio. Então vocês imaginam que eu estou contando uma historinha, nós estamos num bate-papo, né? Mas lá eles faziam isso em praça pública. Então Sófocles era o nosso grande dramaturgo do teatro grego. E eles faziam isso em praça pública, chamada tragédia, para que as pessoas vissem aquilo e ficassem ali no público pensando: meu Deus, eu fiz aquilo que desafiou os deuses de danou-se. Uma hora minha conta vai chegar. Era uma forma de moral social, de impor uma moral social, para aquelas pessoas viverem de acordo com o que era dito, de acordo com o que era postulado. Tá bom? Prosseguindo. Agora que a gente já entendeu bastante de mito, vamos entender essa passagem pro Logos, tá? Então, os mitos gregos antigos vão passar, né? Durante o período, explicam o cosmos e a vida humana através da origem dos deuses. Falei disso na teogonia, tá? Se alguém tem alguma dúvida do que é cosmos, universo. O mito explica tudo que está ao nosso redor através da origem dos deuses, tá? Já na filosofia, ela tem as mesmas preocupações. O que tem no nosso universo, o que está ao nosso redor, só que ela passa a elaborar respostas mais baseadas na realidade. Então, são respostas diferentes, que dispensam as explicações fantásticas, sobrenaturais, divinas, e são guiadas pelo Logos. Logos, ele é mais do que razão. A gente às vezes interpreta como razão, mas é além disso. É você ter uma ordenação coerente da realidade. Então, primeiro vem a chuva. Não, a chuva não vem primeiro. Primeiro eu vejo que tem dias de calor, aquela água evapora, vão formando nuvens. A chuva é o resultado final. Eu preciso desse encadeamento de ideias, tá? Usar a linguagem como uma expressão. Então, poder argumentar aquilo. Não porque Deus está mandando, Deus está mandando eu não fazer e eu não vou fazer. Não, eu preciso argumentar o porquê daquilo, tá? O pensamento não é mais refém da autoridade e é passível de questionamento. Então, assim, você tem que fazer isso porque eu quero que você faça isso. Não, é mais ou menos o Zequinha do Castelo Rá-Tim-Bum, né? Porque sim ou porque não, não é resposta. Eu quero entender o que está acontecendo, tá? Prosseguindo. Do mito ao Logos, ele vai falar ainda, tá? A postura filosófica, ela é uma explicação, ela exige uma explicação, uma demonstração para que os outros seres racionais validem as propostas e não apenas aceite. Então, se eu falar para você, manga com leite faz mal, e você não aceitar, não entender, tomar manga com leite e não aceitar, pronto, já caiu por terra, já é invalidada, tá? E o ser humano não é mais um mero transmissor da verdade, ele vai elaborar essa verdade, ele vai desvelar essa verdade, tá? Então a gente não vai seguir sendo só, eu vi isso, eu recebi isso por WhatsApp e tô passando porque eu recebi. Tá, na internet é verdade. Não, eu vou questionar. Se for verdade, válido. Se não for verdade, paciência. Tá bom? Prosseguindo.
Que condições a gente teve na história que propiciaram o surgimento da filosofia? E por que a filosofia surgiu na Grécia? Vamos entender um pouquinho isso. Ela não surge de um dia para o outro, é um processo, tá? Foi gerado, foi gestado ao longo dos tempos. E alguns fatores que contribuíram para que fosse a Grécia foi, por exemplo, a invenção do calendário. Então lá a gente começou a ver que tinham estações do ano, tinha dia e noite, o tempo não passava porque os deuses interviam. O tempo passava porque ele passava para todo mundo. A moeda inventada proporcionou negociação com estrangeiros, né? E aí trouxe conhecimento de outros lugares. Na minha terra o tempo também passa. Então a gente vai ter o caso aqui de um pré-socrático que é o Tales, que vai medir o tamanho de uma pirâmide a partir do conhecimento que ele tem com outros povos, tá? Que mais? O surgimento da vida urbana, a gente vai ter novas classes sociais, e vai ter o estímulo às artes e ao conhecimento. As pessoas começam a estimular a cultura, o conhecimento, tanto o desenvolvimento dele como a propagação, tá? A gente vai ter uma escrita alfabética, então até então a gente tinha uma escrita fonética. Cada som era um símbolo. Agora a gente vai ter o alfabeto, que tem mais expressões e dá para ser transmitido o nosso pensamento com mais clareza. E a invenção da política, que vai começar aqui. Então a gente tem os debates públicos, onde as suas ideias são externadas, precisando ter uma argumentação melhor, e onde a gente recebe outras informações, ok? Para terminar essa aula aqui, eu só vou colocar para vocês, mais uma vez, reforçar os períodos da filosofia grega antiga, tá? Então ela vai do final do século 7 a.C. até o século 3 depois de Cristo, tá bom? Com o neoplatonismo. Se distancia das tradições místicas, ela nasce quando a gente se distancia das crenças e passa a questionar a realidade, e vai se dividir em 3 momentos, tendo como referência a figura de Sócrates, né? Os pré-socráticos ou naturalistas, lembram? Pré-socráticos, filósofos da physis natureza, por isso naturalistas, de quem nós vamos falar no próximo vídeo. O período clássico, que é o período do Spa, Sócrates, Platão e Aristóteles, e o período helenístico, que vem com Alexandre o Grande. Tá bom, gente? Então, assim, a gente se encontra já. Eu vou fazer a gravação agora, já no final dessa daqui, e para vocês acompanharem, tá bom? Os pré-socráticos. Fica ligadinho. Continua comigo, não desiste de mim. E bora estudar.